contra o Corinthians. Todos. O Brasil inteiro contra o Corinthians. Nós estamos sozinhos. Nós, Curitiba, eu tô do seu lado, Elton. Eu tô do seu lado. Ah, mas você e o João Carlos. Eu e o João. Os dois que torcem pro alvinegro. Então tá bom, Elton. Um abraço. Bom programa pra você, um abraço. Parabéns pela audiência do derby. Foi sensacional. Obrigado, Elton. Abraço. Muito bem. Agora está no ar o Notícias em Debate pela TVB. A Record da nossa região. Da mais importante região do estado. São quase 7 milhões de habitantes que recebem as imagens da TVB Record. E a cada dia, convidados especiais para traçar o destino político do país, do estado, mas, sobretudo, as questões políticas da nossa região. E hoje temos um convidado especial, porque é a primeira vez que ele aparece aqui no Notícias em Debate. É deputado federal da região de abrangência da TVB Record e você vai conhecê-lo agora. Luiz Fernando Machado é formado em Direito e foi na faculdade que descobriu a vocação para a vida pública. Em 2004, foi eleito pela primeira vez vereador de Jundiaí. Na Câmara Municipal, desenvolveu diversos projetos de lei, como que isentou os deficientes físicos de pagarem parquímetros na região central da cidade. Em 2006, Luiz Fernando assumiu a presidência da Câmara. Nesse período, o vereador acabou com as remunerações aos parlamentares por participação em sessões extraordinárias. No ano de 2008, foi indicado para ser candidato a vice-prefeito de Jundiaí, onde permaneceu até o ano passado. Ele deixou o cargo para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. E com esse jovem deputado federal da nossa região, faremos eu, ele, o senhor e a senhora em casa o Notícias em Debate nesta segunda-feira, 17 de outubro de 2011. Deputado Luiz Fernando, boa tarde. É um grande prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Muito boa tarde, Elton Pimenta. É uma grande satisfação poder estar aqui com você, com os seus telespectadores. Eu tenho absoluta convicção que essa será a primeira de muitas oportunidades que nós viremos aqui para prestar satisfação daquilo que estou fazendo em Brasília. É muito importante não só eleger os seus representantes, mas especialmente cobrá-los durante o mandato. E essa oportunidade que o Elton Pimenta me dá e toda a Rede Record de poder prestar satisfação a você, tenho certeza que procurarei fazer com o maior afinco, com a maior objetividade, para que a gente faça deste espaço um espaço de interação com você, que é nosso telespectador e, acima de tudo, o nosso chefe, enquanto nós políticos estamos te representando. Muito bem, está aí então Luiz Fernando Machado, deputado federal, ele que é de Jundiaí, vice-prefeito da cidade, foi se candidatar a deputado federal, ganhou também, aliás, ganhou para vereador, ganhou a presidente da Câmara, ganhou como vice-prefeito e ganhou como deputado federal. Agora, pela apresentação aí, já deu para ver que tem muita gente que gosta dele, mas tem uns políticos que acho que não gostam, não. Esse negócio de cortar a remuneração na Câmara, porque a turma ganhava extra para reunião extraordinária, essa coisa toda, sempre mexe com a deputada. Mexe, Elton, mexe com uma concepção política que eu entendo atrasada. Nós que estamos na vida pública, Elton, temos a convicção e temos que ter a convicção de que estamos para servir e não nos servirmos daquilo que o poder público pode oferecer. Me lembro quando tomei essa iniciativa de extinguir os jetons, eram os famosos jetons pagos àqueles vereadores que participavam de sessões extraordinárias. Eu tive, naturalmente, uma certa resistência interna, visto que já era uma ação que paga durante muitos anos na Câmara Municipal. Mas tive também um grupo grande de vereadores apoiando essa iniciativa, porque tudo é válido na política quando se é feito em sintonia com o eleitor, quando se é feito em sintonia com você que está em casa. Não adianta... Isso acabou definitivamente. Acabou definitivamente. Nós eliminamos pagamentos de jetons na Câmara Municipal, especialmente em Jundiaí. E essa ação se reproduziu nas demais câmaras que estavam no entorno. E outra coisa interessante nessa apresentação é que os deficientes físicos não pagam o parquímetro no centro da cidade. Também foi um projeto seu na Câmara como vereador. Exatamente. Nós tínhamos uma grande preocupação, Elton. O que funciona? Como é que funciona os parquímetros que são instalados pelas prefeituras nos municípios? Eles estão colocados estrategicamente em algumas esquinas da cidade. E a nossa preocupação não era com o valor pago pelo cadeirante ao parquímetro. A nossa preocupação era a acessibilidade destes parquímetros. Então, à época, nós percebemos que alguns pontos estavam afastados da possibilidade do cadeirante, por exemplo, a conseguir retirar o ticket, e aí sim fiz o projeto com esse objetivo. Se não tem acessibilidade, não pode cobrar. O nosso cadeirante, especialmente as pessoas que têm necessidades especiais, elas não querem benefícios, só querem ter alternativas por parte de acessibilidade para cumprir com as suas obrigações. Fizemos o projeto, graças a Deus, uma grande repercussão,
positiva repercussão em razão do seu conceito, que não era de eximir da responsabilidade do pagamento, mas sim de dar a oportunidade com acessibilidade para que os cadeirantes pudessem acessar as máquinas e parquímetros. Bom, deputado, agora o senhor vai mexer numa outra questão, até estava vendo o trabalho seu na Câmara dos Deputados, que é com relação a... eu gostaria que, ao invés de falar promessa de campanhas, sobre um compromisso de campanha. Ou você cumpriu ou você não cumpriu o seu compromisso. Porque o que a gente ouve de vereador falar que vai asfaltar a rua, que vai dar casa de presente, que vai construir não sei o quê, e não é o trabalho do Legislativo, é o trabalho do Executivo. Mas, em compensação, o que eu vejo prefeito prometendo nas campanhas, coisa que a gente sabe que não vai ser cumprido e fica por isso mesmo. Agora, o senhor tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados, eu gostaria que o senhor falasse sobre ele, que vai mexer com muito promessinha por aí. O que acontece, Elton? É exatamente essa leitura que você fez. No período eleitoral, o cidadão está adaptado a receber na sua casa, seja via televisão, via rádio, via impresso, folhetos e jornais distribuídos pelos candidatos, inúmeras propostas. Todos eles têm a convicção de que durante 4 anos solucionarão os problemas de toda a cidade. Isso nas propostas. Depois que o cidadão é eleito, depois que ele toma posse, ele esquece de tudo aquilo que ele se comprometeu, não cumpre e, pior, não justifica aquilo que não foi cumprido. A nossa proposta, o nosso projeto de lei é uma proposta de emenda à Constituição de número 10 do ano de 2011, visa exatamente coibir estas práticas. Resumindo para você que está aí me assistindo, o sujeito prometeu, vai ter que cumprir. Porque se não cumprir, não terá chance de disputar eleições subsequentes. A pessoa em casa deve estar pensando assim, mas hoje as pessoas já não registram o programa de governo na Justiça Eleitoral? Essa sim, essa é uma imposição para aqueles que são candidatos a cargos majoritários. Prefeito, governador de estado e presidente da República devem registrar na Justiça Eleitoral, enquanto requisito para se admitir a candidatura, o seu plano de governo. Só que ele não é obrigado a fazer aquilo, pelo jeito, porque exatamente. A pessoa não cumpre nada e não acontece nada hoje. Exatamente. O Elton pegou num ponto que eu quero retomar com você que está me assistindo. Ele ingressa com essas inúmeras propostas no período eleitoral. Passado o período eleitoral, ele vence as eleições, ele não se lembra mais daquilo que ele prometeu. E o pior, muitas são as vezes, Elton, que o nosso eleitor não se lembra daqueles compromissos que foram assumidos pelos políticos. O que eu quero fazer com essa proposta? Você é candidato a prefeito, você registra as suas ações de governo. Após o período de eleições, você irá avaliar se o seu prefeito cumpriu ou não aquelas determinações feitas por ele mesmo em período eleitoral. Prometeu, vai ter que cumprir. Eu estou gostando disso aí, porque o que tem de promessinha é brincadeira. A gente acompanha programa eleitoral de televisão e vê que são coisas que não dá para fazer, que não pode fazer, e continua prometendo. O senhor acredita que isso aí vai ter um resultado quando, deputado? Eu acredito, Elton, que nesse mesmo ano nós iremos apreciar na Comissão de Constituição e Justiça. Deixa eu te dar aqui mais um dado, e um dado importante. Nós temos a rede Nossa São Paulo, que aplicou o programa de metas na capital, nos apoiando. O Oded Grajev, que é um grande expoente de ações no nosso país, é o coordenador da rede Nossa São Paulo, ele está apoiando este projeto. O Instituto Etos, que é um instituto que tem uma tradição em ações no nosso país, está apoiando o projeto. Os movimentos que coordenaram a ação do programa Ficha Limpa estão apoiando este projeto. O Paulo Teixeira, que é o líder do Partido dos Trabalhadores da Câmara Federal, ingressou com um projeto semelhante, que está apensado ao meu projeto, que é o original. Tudo isso para que nós façamos uma discussão, Elton, não partidária, mas uma discussão política que interesse a sociedade, que interesse a você que está nos assistindo nesse momento. É isso que nós precisamos. Então tem uma grande mobilização. Se você puder, tiver a curiosidade, busque informações desta PEC. Como disse, é a PEC 10 de 2011, que tramita na Câmara Federal. Está inclusive, Elton, depois, se você me permitir, disponível no meu site. Eu gostaria de passar para que o nosso telespectador tivesse a chance de ver. É o www.luisfernandomachado.com.br. É o meu nome. Luiz com Z. luisfernandomachado.com.br. Lá você terá condições de estabelecer com o projeto uma relação mais próxima e, quem sabe, se tornar um apoiador. Bom, nós vamos fazer o primeiro intervalo do Notícias em Debate. Você está vendo hoje a primeira entrevista do Luiz Fernando Machado, deputado federal de Jundiaí e da região e do estado como um todo,
participando pela primeira vez aqui. E você de Jundiaí ou de qualquer outro município que tiver alguma pergunta a fazer ao deputado, os telefones estão no vídeo. Anote esses telefones aí, ligue para cá e faça a sua pergunta, que ele irá, a partir do próximo bloco, começar a responder essas questões. Ou então acesse o site eltonpimenta.com.br. Você, se não tem cadastro ainda, se cadastre, seja um amigo do Elton. Na rede social política, é a única do estado, assim, sem partido, sem nada, é de todos. E seu, principalmente, esse site. Entre lá e faça o seu comentário e a sua pergunta também. E já já vamos às ruas das cidades para que a população também faça perguntas ao jovem deputado federal. Voltamos já. Estava querendo uma vida melhor, vivia só sonhando, imagina só. Eis que de repente apareceu um amigo que logo me convenceu, dizendo que eu devia sair pro azul, vestir azul. Minha sorte então mudou. Fique no azul, vem pra Caixa. Crédito com as melhores taxas pra você. Aproveite, Crédito Caixa. A tradição dos Pampas agora em Campinas. Coxilha dos Pampas, 40 cortes nobres, 95 acompanhamentos. Tudo isso em um saboroso rodízio com um padrão de qualidade que Campinas nunca viu. Se delicie com frutos do mar, um novo buffet de pratos frios e deliciosas carnes que vão te dar água na boca. Pra comer bem, escolha o verdadeiro churrasco gaúcho. Coxilha dos Pampas, no Tapetão, quilômetro 113, Campinas, 3208-2370. Todo mundo tá aproveitando a promoção 15 mega por R$ 69,90 da GVT. Por isso ela continua. 15 mega é uma super velocidade. Você baixa vídeos e músicas assim, ó. E nunca mais vai ouvir sua mulher reclamar que a internet é lenta, né? Ligue 10325. GVT, feliz é quem tem. Operação Descida Marabras. Por essa você não esperava. É a maior venda de imóveis do varejo. Preços que só especialista em imóveis pode oferecer. Descontos de até 90%. Não tem concorrência. Colchão confortável, só 10 vezes sem juros de R$ 23,90 no cartão. Guarda-roupa de qualidade, só 10 vezes sem juros de R$ 69,90 no cartão. Operação Descida Marabras. Os preços caíram demais. Notícias em debate. Oferecimento Caixa. Fique no azul. Aqui você tem crédito. Estamos de volta ao vivo pela TVB Record com o Notícias em Debate desta segunda-feira. Hoje é dia 17 de outubro de 2011. Nossa entrevista de hoje é com o deputado federal da nossa região, Luiz Fernando Machado, do PSDB. Se você tiver alguma pergunta, aproveite para ligar logo, senão não vai dar tempo de responder todas. Ou então, esses dois telefones estão no vídeo. Ou então, entre no site eltonpimenta.com.br e também faça o seu comentário. Aliás, no site Elton Pimenta, um dos ícones mais visitados é o de empregos. As prefeituras mandam para a gente as informações do PAT e, de repente, o emprego que você está procurando está dentro da sua cidade e você nem sabe. Então, entra lá no site, quem sabe o emprego está ali. Deputado, vamos a uma pergunta nas ruas da cidade para ver o que o senhor pode responder. Primeira pergunta de hoje. A nossa região vai ser contemplada com o recurso do pré-sal? Bom, esta é uma dúvida, Elton, aliás, muito pertinente a pergunta do nosso telespectador, porque nesta semana nós estamos tentando fechar um acordo na Câmara Federal para a votação de um veto presidencial à emenda Ibsen-Pinheiro. Esta emenda Ibsen faria com que todos os municípios da nossa federação recebessem recursos do pré-sal, coisa que hoje está individualizada no estado produtor e no município produtor. Eu não posso te responder esta afirmação agora com tamanha assertividade, assim dizendo, Elton, porque durante esta semana é que nós vamos promover a discussão dos royalties do pré-sal. Eu me comprometo numa próxima oportunidade, num próximo programa, informar você, telespectador, tão atento que teve aqui a chance de nos fazer essa pergunta. Mas nesta semana, especialmente, é que nós estamos iniciando esse processo de discussão dos royalties do pré-sal. A questão do royalties é o seguinte, né? Do jeito que está, não tá correto com os outros estados, mas também não pode ser tudo igual, né? A gente quer que todos os estados progridam, né, deputado? Mas você comparar, por exemplo, o que a gente tem de despesa no estado de São Paulo, com o estado do Acre, por exemplo, se lá receber uma parte razoável, vai ficar bom para o estado.
mas não tirar de um estado que produz tanto como o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, né? E especialmente o estado de São Paulo, Elton, o que nós vislumbramos é de hoje a 20 anos. São Paulo será um grande recebedor de recursos do pré-sal, porque a Bacia de Santos, aquela região não só do litoral sul, onde está ali a Bacia de Santos, mas também do litoral norte, mais especialmente em São Sebastião, onde está hoje também uma sede da Petrobras, terá inúmeros valores a serem recebidos, que devem ser investidos em você, que é nosso telespectador e que depende do serviço público. Nós estamos atentos à discussão do pré-sal na Câmara Federal. Bom, deputado, vamos a um bate-bola aqui, perguntas do telefone. O Valquírio de Campinas quer saber o que o governo poderia fazer, e os deputados também, é claro, para acabar ou diminuir a violência no país, que se transforma hoje numa coisa rotineira. Tem razão, Elton, e a gente não pode deixar com que a violência tome o espaço da naturalidade, da normalidade. Nós não podemos enxergar os episódios de violência que acontecem no nosso país com normalidade. Nós não podemos perder a capacidade de nos indignarmos com relação a esses crimes, a essas ações de violência que acontecem no país. E o que fazer? Investir, naturalmente, nas ações sociais, investir em educação, investir para que o cidadão seja protagonista da sua própria vida, que ele tenha a oportunidade de auferir os seus recursos com o seu próprio trabalho. E para isso eles precisam de oportunidade para poder vencer. O Tanaka mora em Louveira, ligou para cá dando parabéns ao senhor pelo trabalho que vem realizando em Brasília. O Alexandre mora em Pedreira, está nos vendo lá em Pedreira, liga perguntando qual a sua proposta, deputado, para evitar graves acidentes nas estradas e para que o eleitor escolha o candidato pela capacidade e não pelas promessas. A questão dos acidentes, Elton, a gente pode perceber que quanto mais fiscalização existe nas rodovias, menor é o índice de acidentes. Nós precisamos fazer uma combinação com relação aos limites de velocidade que são estabelecidos nas vias públicas e fazer com que esses limites sejam cumpridos. Com relação às promessas de campanha, eu entendo que o eleitor deve sempre ver com muita desconfiança aquele candidato simpático que sorri a tudo, promete e dá certeza que fará tudo que, se caso seja eleito. Muito cuidado com esses candidatos que têm soluções milagrosas para todos os problemas da população. Nos liga lá de Jundiaí o Amarildo, mandando um grande abraço ao senhor, parabéns pelo trabalho como deputado. Manu, lá de Jundiaí, o senhor tem lutado para que o INSS retorne o dinheiro do aposentado que continua trabalhando? Nós precisamos de apoio, deputado. E terá o apoio, tudo aquilo que for de iniciativa, que venha preservar o direito daqueles que são mais idosos, que já tanto contribuíram para o desenvolvimento do país, terão o meu apoio. Então, Manu, me procure. Se você tem alguma ação pontual que está sendo feita junto ao INSS e quer a minha interlocução, por favor. Você que é de Jundiaí sabe, eu estou ali na Rua Anchieta, número 519, é o meu escritório político. E lá eu presto atendimento e eu tenho toda uma assessoria que pode lhe dar oportunidade na defesa dos seus interesses em Brasília. O Juvenal Rossi, de Várzea Paulista, diz que o senhor está devendo uma visita à Várzea Paulista, deputado. E pergunta qual a sua posição em relação ao novo Código Florestal que está sendo votado no Senado. Olha, Elton, vou só aqui fazer um parêntese. O Juvenal é realmente um grande amigo. E quem está me devendo uma ligação, viu, Elton, já que ele me ligou aqui no seu programa, é você, Juvenal, que está me devendo uma ligação e um café. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, o Código Florestal já foi votado na Câmara Federal, ele foi para o Senado da República. Nesse momento, nós temos um relator de Santa Catarina fazendo o relatório do Código Florestal pelo Senado e possivelmente numa terceira votação na Câmara Federal com as alterações do Senado. Eu tenho a impressão que isso, até o final do ano, o Senado já vai deliberar para que a gente possa, o ano que vem, já estar com essa matéria absolutamente sedimentada para não haver nenhum tipo de insegurança jurídica na legislação que trata dos crimes ambientais. E nas ruas tem fila de gente querendo fazer pergunta ao deputado Luiz Fernando. Vamos à próxima pergunta. Meu nome é Bruna e eu gostaria de saber qual é o objetivo do programa Parlamentar Jovem. Bom, o objetivo do programa Parlamento Jovem é aproximar a juventude com a realidade da Câmara Federal. É um programa muito interessante, onde são eleitos, olha que coisa importante que a Câmara Federal realiza. E você que está me ouvindo no intervalo da escola, ou você que está se dirigindo à sua escola, preste atenção. Todo ano, a Câmara Federal recebe projetos de lei de iniciativa de jovens estudantes. Esses projetos, quando selecionados por parte da Câmara Federal, fazem com que esses jovens sejam parlamentares por uma semana,
com todas as despesas, por exemplo, pagas pela Câmara Federal. Então é a chance de você que é jovem, ser parlamentar por uma semana, enviando um projeto de lei à Câmara Federal. Caso aprovado, você é selecionado e participa durante 7 dias como parlamentar jovem do nosso país. E o que sai de ideia nesse país, né? É verdade. E boas ideias, Elton. Boas ideias. A juventude, a nossa população, quando chamada a debater um tema, ela surpreende pela qualidade. Eu digo sempre isso. Quer ouvir bem e tomar uma decisão correta, converse com as pessoas, porque a sabedoria está em você e está aí do outro lado. Você sabe aquilo que você quer para a sua vida. Muito bem, fazemos a última pausa do Notícias em Debate e voltamos já. O intervalo é bem rapidinho. O Luiz Fernando Machado, deputado federal da nossa região, convidado de hoje, vai continuar respondendo perguntas da população. Se você quiser ligar, dá tempo do intervalo também nesses 2 números. Ou então acesse o site eltonpimenta.com.br e faça também o seu comentário. Um instante só. O que faz um bom momento? Um lugar especial? Elegante? Tradicional? Simplesmente saboroso? A sintonia da qualidade dos melhores produtos com o perfeito equilíbrio de uma boa mesa? Você procura um momento único. Um momento Amaretto. Shopping Iguatemi, Campinas e Cambuí. Aqui em Americana, a Avenida Brasil está passando pela maior transformação da sua história. As obras anti-enchentes vão revitalizar completamente o paisagismo, melhorar o tráfego e acabar de vez com as enchentes. Durante o período das obras, evite trafegar pela Avenida Brasil. Utilize rotas alternativas. Acesse o site pac.americana.sp.gov.br e veja qual é o melhor caminho para o seu destino. Agradecemos a sua compreensão. Você vai ver que valerá a pena. Estamos construindo dia após dia uma Americana para todos. Prefeitura de Americana, um governo de trabalho. Com o Speed, eu fico ligado em tudo que acontece. Ouço minhas músicas. Estudo de um jeito mais interativo. E conheço gente do mundo todo. Assine Speed a partir de R$ 29,80 por mês. Não é promoção, é preço. Ligue 10315. Com Speed você acontece. Notícias em Debate. Oferecimento Caixa. Fique no azul. Aqui você tem crédito. E abrimos agora o último bloco do Notícias em Debate desta tarde. Lembrando que a partir de hoje o nosso programa começa mais cedo. O Balanço Geral ao meio-dia e a gente às 1h30 da tarde. Da 1h30 às 2h e não das 2h às 2h30 como era costumeiro. É porque a Record está dando um baile, um show de transmissão no PAN lá de Guadalajara. E, aliás, o meu pescoço já está até cansado, tanta medalha que os meninos da natação ganharam. E o nosso vizinho aqui de Santa Bárbara, Cielo, já faturou mais 2. Sei lá onde é que vai parar. Hoje a nossa conversa é com o também jovem deputado da nossa região, Luiz Fernando Machado, do PSDB, ele que é de Jundiaí. Nasceu em Jundiaí, deputado? Não, nasci em Minas, Elton. Eu sou mineiro. Eu sou mineiro de Patos de Minas. Não, sou da terra meio do mineiro, meio paulista já, porque Patos de Minas também está aqui encostado no sul de Minas, né? O senhor poderia nos ajudar a reivindicar um melhor asfalto em Várzea Paulista? A população precisa da sua ajuda junto ao prefeito. É o senhor José que mora lá. Posso sim, seu José. Aliás, eu quero aqui dizer que até falei com o prefeito Eduardo alguns instantes antes de entrar ao vivo aqui no programa. Posso sim, posso ajudar nessa interlocução, posso ajudar naquilo que estiver ao meu alcance para contemplar a cidade de Várzea Paulista, não só com asfalto, mas com outras ações como ETECs, como investimentos em saúde, enfim, infraestrutura. Quero Várzea Paulista cada vez melhor. Bom, aqui no site eltonpimenta.com.br, a Priscila, lá de Jundiaí, faz o seguinte comentário. Deputado, gostaria de saber se o deputado Fernando tem intenção de conseguir uma faculdade sem mensalidade em Jundiaí e região. Poderia aproveitar a faculdade de medicina, que é uma faculdade consagrada e já é do município. Jundiaí merece, diz ela. Abraços, Priscila. Olha, Priscila, Jundiaí merece sim uma universidade pública. Eu tenho trabalhado por isso, inclusive este foi um projeto que ingressei na Câmara Federal logo que cheguei. É a Universidade Federal
para o município de Jundiaí. Nós já temos capacidade econômica, conteúdo suficiente na região para poder prover a nossa cidade como Universidade Federal. Tenho também trabalhado a possibilidade, junto com o prefeito Miguel Haddad, de um campus da USP, um campus da Unicamp, enfim, algo relacionado ao Unesp para favorecer a nossa região. Com relação à Faculdade de Medicina, Elton, esse é um problema muito sério que existe na cidade. É uma faculdade consagrada, é uma faculdade que tem, assim, um reconhecimento em todo o país como uma das melhores faculdades de medicina do Brasil, mas tem um custo muito elevado. Hoje a mensalidade de uma faculdade de medicina lá em Jundiaí deve estar a mais do que R$ 3.500, o que é muito para as famílias pagarem. Mas infelizmente não há nesse momento nenhuma sinalização do governo federal e nem mesmo do governo do estado para absorver o custeio da Faculdade de Medicina de Jundiaí, o que é uma pena, já que muitos são os jovens que desistem do seu sonho em razão do custo elevado na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Eleusa de Jundiaí manda um abraço ao deputado. O seu trabalho em Brasília e Jundiaí são ótimos. Precisamos de políticos assim. O Fábio de Jundiaí, parabenizo pelo seu trabalho na Câmara. E quais suas propostas para desenvolvimento habitacional em Jundiaí? Propostas de continuar com o programa Minha Casa Minha Vida em parceria com o governo federal e, neste momento, abrirmos uma frente de negociação com o governo do estado, com o CDHU, que é a Companhia de Habitação do Estado de São Paulo, para podermos eliminar com os núcleos de submoradia em nossa cidade. Aliás, esta é uma prática que o prefeito Miguel Haddad vem perseguindo, que é a eliminação de núcleo de submoradias na cidade de Jundiaí. Vamos acabar com as favelas, se Deus quiser e permitir, na cidade de Jundiaí. O Vander mora em Americana. Ele acha o projeto do senhor, das pessoas cumprirem aquela promessa de campanha, pertinente, punitivo. Gostaria que não deveria punir o candidato. É uma sugestão, mas sim os partidos que deveriam preparar os seus candidatos. Essa é uma alternativa também. Nós temos ainda em abertura o processo de discussão do projeto de lei, que é a PEC, a PEC 10 de 2011, e pode ser enviado a sugestão. Fico contente de você ter gostado e você entender que esse é um projeto que deve prosperar. Lá de Limeira, nos liga o Jonas. O senhor tem algum projeto para mudar a pena, pois há muita violência no país? Eu entendo que nós, quanto mais discutimos a pena, menos nós discutimos as causas do crime. Nós precisamos naturalmente punir aqueles que cometem crimes, mas temos que também observar quais são as raízes desses crimes, que eu entendo são sociais. Nós precisamos dar oportunidade às pessoas. Eu não acredito que ninguém nasça com um ímpeto criminoso. Entendo sim que durante a sua formação é que vem esta deformação no caráter humano. Mas nós precisamos perseguir as causas. Eu acredito muito na nossa juventude, acredito na nossa sociedade e, como disse ontem o Renato Aragão, continuo sendo alguém que acredita que o país tem esperança de poder ser melhor. Eu acredito no país. Nós estamos já caminhando para o final do programa. O Carlos do Jardim Nova Europa de Campinas, ele disse que ouviu um comentário sobre uma possível CPI no estado de São Paulo sobre o preço abusivo dos pedágios e para onde vai o dinheiro. O senhor acha que a base governamental de deputados deixaria isso acontecer? Eu entendo, olha, a pergunta é objetiva. Se eu entendo que os deputados estaduais deixariam uma CPI acontecer. Não acredito. Há, naturalmente, sempre orientação nas bases que são formadas em assembleias, câmaras municipais, câmaras federais, para se eliminar caráter político de CPI e sim fazer as discussões técnicas. Entendo que o caso do pedágio é um caso claro. Há abuso, o preço é muito alto, nós precisamos nos reunir para tecnicamente discutir uma forma de baratear e não exclusivamente por uma razão política pedir CPI para tudo. CPI, Carlos, é o seguinte, nós estamos no final do ano, época do Papai Noel. Se você acreditar no Papai Noel, acredita em CPI. Em Brasília também não sai. São Paulo não sai, no Paraná não sai, sai uma ou outra lá para ficar mais ou menos. O Wilson de Valinhos quer saber quando será concluído o anel viário da Dom Pedro até a Bandeirantes. Está parado na Anguera hoje. É o anel viário Magalhães Teixeira. Eu sei. Wilson, eu não tenho essa informação de prazos, eu não vim preparado para responder sobre prazos de obras do governo do estado. Mas como disse, se quiser acessar o meu site, buscar maiores informações, eu busco essa informação em caráter técnico e te passo com a maior brevidade. 30 segundos para a dona Maria de Campinas. Ela quer saber se vai sair o cartão do aluguel pela Caixa. Olha, dona Maria, também é uma questão muito pontual. Eu espero e trabalho para que saia,
sim esse cartão aluguel pela Caixa Econômica Federal, mas não tenho essa resposta de bate-pronto. Aqui é tudo ao vivo, aqui você é pego de surpresa. Por isso é tão bom o programa, que não tem aqui nenhuma forma de combinar. Mas, infelizmente, algumas perguntas eu não sei responder com tamanha desenvoltura. E agora sim, 30 segundos para dona Neuza de Jundiaí. Por que em Jundiaí não existe projeto Minha Casa Minha Vida? Existe sim, dona Neuza, existe sim. Existe projeto Minha Casa Minha Vida, na faixa de 0 a 3 salários mínimos e também de 3 a 10 salários mínimos. O que se discute é preço de terreno, que infelizmente é muito alto em nossa cidade, e o tempo aqui, infelizmente, já está se encerrando. Infelizmente, o tempo se esgotou. As perguntas que não foram feitas por telefone serão entregues ao deputado e a assessoria vai dar uma resposta. No site você pode continuar acessando até às 3 da tarde. Fazendo sua pergunta, seu comentário, o deputado responde no site essas questões feitas pela internet. Deputado Luiz Fernando Machado, do PSDB, o nosso convidado de hoje. Deputado, obrigado pela presença, uma boa tarde ao senhor. Muito obrigado, Elton. Foi uma grande satisfação poder estar aqui com você e com todos os seus telespectadores. Obrigado, deputado. A gente fica por aqui, volta amanhã, só que é 1h30 agora, e todo dia 1h30 da tarde estou aqui. Agora é a Tina Roma. Ah, não! Vamos agora para o PAN de Guadalajara. A Tina vai só depois do PAN. Uma boa tarde para você.